Olá, pessoal, bom dia! Português é bom demais e português só é bom com o Leandro Lade. Aqui estamos mais uma vez para falarmos de uma nova matéria que vai se dividir em duas partes. Primeiro, conceituando e classificando o adjetivo, que é a classe gramatical variável que indica a qualidade ou característica de um ser de forma descritiva, como você também vê em redação. Mas também haverá uma segunda parte em que falaremos da parte das flexões de grau e também das flexões de número, que encerramos nesta aula e iniciamos na próxima. Então, para falar de adjetivo, nada melhor do que falar de caracterização, descrição de uma qualidade, de um estado, de um ser, e é claro, para a existência do adjetivo, ele necessariamente precisa estar ao lado de um substantivo. A partir desse detalhe, se nós estivéssemos falando em análise sintática, a gente vai ver isso logo logo, a gente vai falar do adjetivo como adjunta de nominal, indicando posse a um substantivo sujeito, ou predicativo, e você sabe que é sempre quando ele está ligado a um verbo de ligação ou a uma qualidade de um objeto direto ou indireto. O adjetivo ele tem classificações explicativas e restritivas, principalmente em orações subordinadas, e também simples por um único radical, como você vê aqui em brasileiro, escuro, magro e cômico, composto por dois ou mais radicais, luso-brasileiro, castanho escuro, amarelo canário, primitivo, quando a palavra dá origem a outros adjetivos e já nasceu assim em nosso dicionário, como belo, bom, feliz e puro, e derivado quando sofre um acréscimo de prefixo ou sufixo, que é o caso de belíssimo, bondoso e magrelo. Mas também temos uma forma interessante que independe da forma de radicais, mas está ligada exclusivamente à caracterização de um lugar. É o que nós chamamos de um adjetivo quase adverbializado, que é o adjetivo pátrio, onde indica a nacionalidade ou lugar de origem do ser. Tudo isso que você está olhando, que são algumas das formas adjetivas, você, é claro, com o material vai perceber que cada lugar é marcado por isso. Com um detalhe, ainda existem também caracterizações relacionadas à forma pátria composta, quando você tem aqui a ideia de duas formas de adjetivo indicativas de lugar para um único ser. É como se fosse uma locução, mas na verdade é um adjetivo composto. Cultura afro-africana, companhia américo-africana, peças austro-búlgaras, acordo, hispano-português, acordo luso-brasileiro, são alguns exemplos claros de tudo isso, certo? Locução adjetiva, como eu falei, são duas palavras, uma preposição e um substantivo, que se unem para formar uma noção adjetiva. Aves da noite, aves noturnas. Vejam, o da noite foi substituído por noturnas. Paixão sem freio, o sem freio foi substituído por paixão desenfreada, para marcar justamente as duas palavras com a função de adjetivo. Em orações, a população das cidades tem aumentado. A falta de planejamento urbano, eu substituí das cidades por urbano, adjetivo mais próximo, faz com que isso se torne um grande problema, certo? Vamos ter um detalhe importante. A flexão dos adjetivos é bem parecido com o que nós vimos ainda na forma presencial, quando falávamos do substantivo. Os adjetivos eles se apresentam como biformes, duas formas distintas de gênero, masculino e feminino, como você vê aí, altivo, altiva, mal e má, judeu, judia, e uniformes, quando você tem uma única forma de gênero e vai necessitar ou de um determinante do substantivo ou do próprio substantivo para mudar a caracterização desse adjetivo. Homem feliz, mulher feliz.
Como é que você percebe que a palavra feliz está ligada a masculino e feminino? Por causa, é claro, dos substantivos que aqui o encontram, homem e mulher, que marcam o gênero masculino e o gênero feminino. Por último, a classificação ligada à flexão de número, como eu falei no começo. O plural dos adjetivos simples, o acréscimo do S para adjetivos com um único radical. Mal, maus, feliz, felizes, ruim, ruins, boa, boas. Mas também nós temos a ideia ligada a cores, que em sua maioria são invariáveis quando estão em formas compostas, mas quando estão em formas simples, são sim variáveis. Atenção para a diferença para motos verdes, como por exemplo para olho castanho escuros. Ao falar olhos castanho escuros, você percebe que o castanho permaneceu invariável, porque com relação a cores, o plural dos adjetivos compostos é muito claro que não aceita flexão nem de gênero nem de número para este. E para a forma composta, em sua maioria, sempre o segundo elemento é aquele que se demonstra como variável, deixando o primeiro como caracterizador e adjetivo do procedente. Roupões azul celeste, olhos castanho escuros, aqueles humanos animais. Cada regra desta tem uma característica de um ser ou de um adjetivo marcado sobre cada um deles. Todas estas informações quanto ao plural dos substantivos e dos adjetivos, simples e compostos, estarão no Clipe Escola ao vivo e no portal EDB. Um abraço para todos.